Olá, bem-vindos à nossa aula número 5 de Introdução ao Estudo do Direito da Unifim. Então, hoje abordaremos os assuntos do nosso material da aula 5, o qual vocês vão acompanhar a partir do material didático já disponível lá no portal. Então, seguindo nos nossos assuntos da cadeira, hoje nós vamos falar sobre algumas questões dessa norma jurídica e de algumas classificações de como ela funciona e de quais são as abordagens usadas para que a interpretação seja mais apropriada e mais segura dessa base normativa, certo? Então nós falamos já um pouquinho na aula anterior sobre vigência e eficácia. Então a vigência da norma ela é determinada por procedimentos técnico-formais. Então essa vigência ela é definida por uma questão de procedimento, de como ela foi proposta, de ritos que foram obedecidos e da maneira técnica pela qual ela seguiu até que ela tenha a sua promulgação. A eficácia, por outro lado, ela tem uma interpretação já mais subjetiva, porque ela está intimamente ligada com a proposta feita lá no projeto. Então, essa lei, o simples fato dela ter efeito na sociedade não é o suficiente para que possamos dizer que ela é eficaz. A eficácia ela está intimamente ligada à ideia de que ela está cumprindo o objetivo proposto inicialmente. Então, a proposta da lei ela precisa estar condizente com os efeitos dessa lei quando entra em marcha dentro do cotidiano da sociedade. Essa é a eficácia. O resultado da sua aplicação de acordo com o proposto, certo? E aí nós passamos por um outro critério, também muito interessante e fundamental na nossa sociedade, que é a legitimidade. A legitimidade, ela também tem um aspecto legal interessantíssimo, com debates muito ricos e importantes a serem feitos, e ela se localiza mais na esfera da filosofia do direito realmente, porque ela tem um caráter de pensamento jurídico a ser dado através de um crédito, de uma legitimidade de algo. E para que se chegue nesse ponto, nós precisamos exercitar esse pensamento. Então, a legitimidade ela corresponde a um crédito que nós damos a algo por alguém. Então, no caso, a fonte da norma é o Estado e ele representa questões sociais através do legislativo. Esse legislativo, essa proposta do Estado, ela tem que ter a legitimidade do crédito dado pela sociedade através de mecanismos pré-estabelecidos constitucionalmente. E essa é uma avaliação muito boa de ser feita para saber sobre a legitimidade de algo. Então, para que isso ocorra nos dias atuais, devemos ter uma participação democrática, isso é fundamental, de intenções que vão legitimar a norma. Assim, se obtém esse requisito. Então, nós não confundimos a questão da legalidade com a legitimidade, porque a legalidade ela é vinculada a uma questão formal, a uma questão que simplesmente é um preenchimento de um critério legal, formal. Agora, a questão da legitimidade, ela é verificada através de um crédito social dado para alguém que lhe representa, certo? Tanto pode ser uma pessoa eleita, pode ser um projeto de lei, pode ser alguém que representa alguma categoria. A legitimidade está ligada a um crédito dado para que alguém faça algo em seu nome, certo? Então, nós temos uma questão de justiça e alguns aspectos em torno da ideia da justiça. E isso também é muito importante porque permeia todas as cadeiras, em todos os assuntos e todas as áreas jurídicas, certo? Então, justiça é um conceito que se modifica através do tempo, diante de cada momento histórico e de cada cultura. Porque a ideia de justiça ela é muito ligada a uma questão cultural justamente porque cada cultura existem aspectos decididos entre lícito e ilícito e de permissibilidades dadas dentro de cada sociedade. Os limites não são ilimitados, é claro. Dentro da ideia de democracia existe um limite jurídico
a ser estabelecido, mas a justiça ela é um conceito dado de acordo com cada cultura, certo? Desde hábitos a punições, a justiça se modifica e se amplia a cada momento. Por esse motivo, então, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Derrida, e ele ele tem uma teoria da desconstrução. E na teoria da desconstrução, ele tem um dizer dele que ele fala que não existe justiça em si, existe uma loucura por justiça, porque ela é feita a cada momento, a cada interação do mundo jurídico para que se faça o justo, ela é desconstruída e construída novamente, né? Então, essa evolução luta sempre a partir de uma margem que tenta segurar. E a sociedade vai seguindo e nós vamos mudando essas margens e construindo o conceito de justiça, né? O que é justo hoje é muito diferente do que era considerado justo em muitos aspectos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque a sociedade evolui e os conceitos de justiça eles mudam e devem mudar realmente. Outros pensadores, como Michel Foucault, que é um autor muito usado e muito conhecido dentro do mundo jurídico, ele também nos alerta sobre essa questão da legitimidade, porque, na verdade, a legitimidade ela está muito ligada à ideia de democracia. E a ideia de democracia, ela dá trabalho, ela precisa ser habilidosa, porque a democracia ela é turbulenta, ela é barulhenta, todo mundo tem voz, e se precisa ter uma habilidade boa e uma evolução social boa para saber lidar com essa pluralidade. Esse é um desafio que deve ser enfrentado porque a sociedade é assim. Mas o Foucault ele falava que realmente é muito mais fácil, né? Tinha uma frase muito forte, assim como tantas que ele falava, que é o seguinte, que o estado ideal é o estado de pestilência. Porque dentro de uma exceção, né, agora numa questão de pandemia, uma questão de pestes na Idade Média, se formava uma exceção no Estado e é mais fácil governar dentro da exceção, porque as regras são, né, flexibilizadas e eu posso criar uma exceção para que eu tome outras atitudes. É mais fácil, realmente, não seguir as regras e usar a exceção. Então a justiça é uma tentativa de preservação de valores éticos, mesmo em momentos turbulentos. E esses valores éticos precisam ser protegidos, né? Em cada época isso acabou se modificando. E as relações sociais amistosas, elas devem prevalecer mesmo nesses momentos. Um caminho de alteridade, aqui eu uso muito os conceitos de alteridade do professor Ricardo Tim, e ele fala justamente desse outro. Ali no texto vocês vão ver o outro com letra maiúscula, que é justamente um termo para chamar atenção para esse outro que eu não conheço, esse outro que me desafia, né? Então ele merece um acolhimento dentro dessa ideia de diferença, né? A diferença, ela me desafia. Então a justiça ela ocorre em função dessas questões sociais e das relações que muitas vezes não entendemos, mas devem ser respeitadas. Então, na verdade, a questão de legitimidade, ela tem muito a ver com uma representatividade dentro de um crédito social dado para que alguém faça algo em meu nome. Não é só uma questão legal, não adianta só ter, né, um documento dizendo eu posso. É importante que exista um sentimento de pertencimento naquela situação. E aí nós percebemos que dentro dessa interpretação mais aberta, nessa questão de valores e de pensamento jurídico, nós percebemos que a ideia, né, da justiça, ela não tem um caráter absoluto, né? Ela não tem algo definido e pronto e duro e trancado, né? Nós temos a justiça, ela tem os seus limites, ela tem que ter espaço para uma evolução e precisa saber como se mover e de como andar, né? Ela tem que saber como caminhar dentro de uma segurança jurídica. Então, como nós já vimos, então a justiça é uma tentativa ética e ela é relativa ao bem comum, aquilo decidido como base de uma sociedade, né? Então, ela não tem esse absolutismo, né, do Kelsen, onde o direito era tudo que era justo e ético está dentro do direito. Nós temos leis injustas, nós temos abusos, e o direito usa os seus mecanismos e pensamentos jurídicos dentro de todo o pensamento hermenêutico para também combater os seus abusos, os seus erros, as suas lacunas, as suas contradições. Então o sistema ele também propõe esse pensamento para que a gente saiba lidar também com as suas lacunas e os seus problemas, é claro. Então, o relativismo, ele implica a afirmação de que o justo
é aquilo que o legislador dispõe e o conceito de legitimidade do direito desaparece em favor da simples legalidade. Então, a ideia de que só porque está disposto legalmente e o legislador propôs é justo, isso não nos cabe mais. Nós já questionamos isso, né? Porque nós vamos fazer uma análise histórica, a escravidão aconteceu dentro da lei. E isso é uma lei que não é só porque está escrita que ela era justa. Né? Ela entrou em vigor e ela teve todo um reflexo nefasto numa sociedade, mas existia uma lei propondo aquele tipo de abuso. Então, na verdade, o que é justo não é só aquilo que é legal. Né? O bom é que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, os problemas maiores que envolvem o valor de justiça estão na sua conceituação, né? E na conversão justamente desses valores em questões práticas na vida das pessoas, né? Mediante normas jurídicas. Então, essa dificuldade, contudo, ela não pode concluir que a justiça possui um caráter meramente relativo. Nem tudo pode ser relativizado. Nós temos um limite entre uma coerção jurídica e o limite dessa lei, certo? Mas sempre ligado a um caminho programático, que é justamente aquele objetivo social dentro daquela base de bem comum. E esse objetivo é muito importante, porque nós temos definidos como base um tipo de sociedade que queremos lá na frente, um tipo de injustiça que deve ser combatida, um tipo de mazela social que deve ser exterminada e um tipo de sociedade, um tipo de desenvolvimento que valorizamos. Isso tem um relativismo, mas ela também tem uma coerção para que aquilo seja feito mais adiante. É justamente programática que elas estão, que é programada como objetivo, né, de um caminho. Então, para que essa ordem jurídica ela seja legítima, é indispensável que seja a expressão da justiça. Aquilo que é justo deve estar expresso dentro das atitudes, né, dentro dessa ordem jurídica. O direito positivo, então, ele deve ser instrumento, né, que é constituidor de justiça na vida em sociedade. Não adianta o direito positivo ser muito bonito, muito organizado, muito formal e não constituir algo na questão prática na vida das pessoas. Então, justamente, esse caráter constituidor, por isso que a Constituição se chama Constituição, ela constitui direitos para as pessoas. É importante que exista um reflexo prático na vida das pessoas. Então, essa atividade passa a ser praticada nos tribunais, a fim de que as relações sociais, né, elas tenham respostas equilibradas com os objetivos coletivos escolhidos previamente. Não é uma questão opinativa, não é uma questão de experiência própria da nossa vida, que muitas vezes são exceções. Então é sempre baseado em questões coletivas, em regras gerais, com esse objetivo social definido como base, certo? Os critérios então estabelecidos para a produção do justo, definidos pelo legislador, deverá obrigatoriamente basear-se numa fonte irradiadora de princípios, que é o que nós falamos também numa das aulas anteriores, que essa fonte irradiadora de princípios são justamente aqueles valores definidos como base, lá no início da Constituição, lá no preâmbulo. E essa fonte ela é irradiadora justamente porque esses reflexos eles tomam conta de todo o ordenamento. Então, o legislador ele deve obrigatoriamente basear-se nessa fonte irradiadora de princípios. Por isso que nos assusta, né, nos causa desconforto quando tem uma legislação que vá contra esses valores. Porque quando esses valores já são incorporados dentro do estudioso do mundo jurídico, isso é automático, o alarme já soa, né? Esse desconforto já aparece. Como que tem uma proposta dessa se as fontes irradiadoras do princípio não estão irradiadas aí? Por que esse problema está acontecendo? E isso é o primeiro instinto de contestação, né, de quem tem uma construção jurídica realmente com uma base forte. Então, é exatamente essa fonte irradiadora de princípios, né, essa proteção, que garante a sobrevivência das leis justas, porque ela é o antivírus, né, ela é a proteção, né, ela é um antídoto contra essa contracorrente que pode ferir essa base que deve ser protegida. Ao mesmo tempo, garante o combate a essas leis injustas, porque quando essa lei injusta ela entra dentro desse organismo, essa fonte irradiadora ela vai entrar em conflito. E é justamente essa base jurídica que o mundo jurídico vai usar, seja para contestar de maneira específica, num caso, numa decisão de primeiro grau, de uma maneira difusa ou concentrada através de um projeto de inconstitucionalidade
para que essa lei seja revogada, certo? Então, se o ordenamento jurídico se afasta desses princípios definidos como base, né, desses valores, as leis injustas elas conseguem sobreviver. Então, é justamente os valores definidos como base que garantem um bom combate desse tipo de lei. Então, da mesma forma que o direito depende da justiça para cumprir o seu papel, a justiça, direito e justiça, lembra esses aspectos? A justiça ela necessita também se corporificar nas leis. Então, esses valores eles precisam estar impregnados nessas leis, porque ela, na prática ela tenha um efeito desejado. A simples ideia de justiça ela não é capaz de atender os anseios sociais. A ideia ela é feita para que esse objetivo chegue até o final, que tenha um reflexo prático. E aí nós temos alguns critérios que nós podemos observar. Então, nós temos e aqui é uma parte mais específica dessa questão da norma, né? Então, nós temos um critério formal, tá? É a definição legal genérica que tenta proporcionar um bem comum. Então, nós temos um critério formal. Definir, por exemplo, que todos são iguais perante a lei, né? Formalmente, só isso, definir isso formalmente, isso não é o suficiente para que realmente essa igualdade aconteça. Ela é importante, porque justamente a partir da positivação, né, de uma questão formal, de um critério formal, que eu possa exigir o direito material ligado àquela norma. Então a questão formal é justamente a determinação, nesse exemplo, de que todos são iguais perante a lei. Agora, qual é o critério material que nós estamos vinculando? Então aqui deve-se levar em consideração o mérito ou demérito de cada um para aplicar essa lei. Por exemplo, aplicar a igualdade, o critério da igualdade perante a lei. Então, que é um critério constitucional muito forte e importantíssimo, né? Então, atribuir a cada um, segundo o seu mérito, requer não tratamento de igualdade, mas de proporcionalidade. Então, se todos devem ser iguais perante a lei, isso não significa que todos são iguais. É uma ilusão dizer assim, olha, a lei diz que todos são iguais e as pessoas são iguais. Essa nunca foi a intenção dessa base constitucional. Nunca foi. E muitas pessoas confundem isso. A lei já diz que são todos iguais, então não preciso fazer nada por ti, porque tu está em desvantagem. É justamente o contrário que a lei diz. Todos devem estar iguais perante a lei. Se perante a lei existe uma diferença, essa diferença deve ser equilibrada. E esse equilíbrio deve ser feito através do mérito e demérito de cada pessoa. Por exemplo, existe uma assistência judiciária gratuita, existe uma defensoria pública, porque se a pessoa tem condições de se defender com a contratação de alguém para lhe defender, quem não tem essa condição e não tiver alguém para fazer a sua defesa, que igualdade perante a lei ele vai ter quando precisar exercer essa lei? Se alguém tem condições de contratar um advogado e o outro não. Então não tem igualdade perante a lei. Então eu preciso ter uma forma de garantir essa paridade de armas e agora sim, ele vai ter alguém que o represente, capacitado, tanto intelectualmente como juridicamente, né, profissionalmente, para que essa defesa seja igual. Então agora nós temos uma possibilidade de que essas duas pessoas estejam iguais perante a lei. Não é tratar igual, é tratar diferente para que, quando chegue lá, os dois sejam iguais. Por exemplo, existe uma grande injustiça entre as empresas e o consumidor. Então, se precisava ter uma proteção desse consumidor para que os abusos históricos que aconteciam tivessem uma chance de diminuí-los e ter uma paridade de armas. O que se fez? O Código de Defesa do Consumidor, para que perante a lei a empresa não tenha tanto poder onde ele não tenha chance de se defender. O Estatuto do Idoso e tantos outros mecanismos de proteção de parcelas que estavam em desigualdade, para que quando estiverem perante a lei, tenham uma possibilidade de serem iguais. Essa fundamentação entre o mérito e demérito, de quem pode usar essa ajuda para conseguir a igualdade perante a lei, é justamente o critério do direito material, né? O critério material daquela lei. Não é porque existe a lei que todos devem usar, ninguém vai conseguir exercitar aquele direito só porque o direito existe. Existe uma fundamentação material para que ele seja usado ou não. E isso é muito interessante, isso
proporciona um raciocínio muito interessante juridicamente e nos dá condições de entender muitos aspectos no mundo jurídico. Então, ao recompensar o mérito de alguém, deve-se fazê-lo de acordo com um grau de intensidade, porque, na verdade, essa igualdade ela vai ser conseguida se tiver um desnível muito grande ou muito pequeno, de acordo com o mérito de cada um, certo? Então, a capacidade como critério de justiça corresponde a obras realizadas ao trabalho produzido do homem. Esse fator determina, por exemplo, né, que o salário justo ou a contribuição do imposto de renda, que deve ser proporcional à renda, ou um salário justo de acordo com as necessidades básicas do homem. Então, a fórmula cada um, segundo as suas necessidades, corresponde a uma ideia de justiça social, porque se tenta fazer uma proporcionalidade para que esse mérito e demérito seja apaziguado, que modernamente vem se desenvolvendo e se institucionalizando pelo direito. Então, essa questão da justiça social é algo que nós vamos ver mais adiante, sobre uma fundamentação que justamente acontece em países com desenvolvimento muito inicial, muito novo, né? Muito precário como o nosso. Então, as necessidades, então, essenciais ao homem, isto é, verificando de acordo com o bem comum o desejo e o mínimo vital. Esse mínimo vital é justamente o que se definiu como um núcleo básico do homem, que esse deve ser protegido. E esse núcleo, e muitas vezes, é visto até como privilégio, mas esse núcleo foi definido como o mínimo vital. Por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo foi definido assim, olha, menos do que isso, seria indigno que alguém vivesse com menos do que isso, porque tem toda uma questão de qualidade de vida que a nossa sociedade escolheu para que aquilo seja o básico. Não é privilégio, é o básico, o salário mínimo. E aquilo ali deve preencher alguns requisitos do mínimo digno que uma pessoa pode ter. Então, menos do que aquilo deveria ser considerado indigno e não possível de fazer com alguém. Mas a Constituição, né, todo o nosso ordenamento garante um mínimo digno da pessoa. Não é privilégio, é o mínimo para que a pessoa viva com a base estipulada lá no início do nosso ordenamento como valor de sociedade. E aí nós entramos na ideia de classificação da justiça. Então a classificação atual da justiça decorre ainda da distinção aristotélica, né, entre justiça distributiva e corretiva. A essa divisão, São Tomás de Aquino acrescentou a justiça geral. Né? Então, modernamente, a humanidade reconhece a necessidade de implementar então, a justiça social, que é o que a gente começamos a falar agora há pouco, que não constitui uma espécie distinta das anteriores, mas ela se caracteriza justamente pela condição de os beneficiados se caracterizarem por uma necessidade especial, justamente em países onde tem uma disparidade social muito grande, onde tem pessoas que têm muito e outras pessoas que vivem em extrema pobreza. Então essa ideia, à medida que o país consegue equalizar e dar uma qualidade de vida básica melhor, a justiça social ela começa a ser menos usada. Não é o nosso caso, infelizmente. E daí nós temos o caso da justiça distributiva. Então a justiça distributiva, ela apresenta o Estado como um agente, né, a quem compete então a repartição dos bens e os encargos aos membros da sociedade. Então o Estado ele precisa ter uma questão distributiva dentro da sociedade para que ele consiga exercer o seu papel de prestar serviços à sociedade, que é a sua única função. O Estado existe em função da sociedade. Então, administrar, então, por exemplo, ensino gratuito, assistência médico-hospitalar, efetuar, então, doação de entidade cultural, beneficente, o Estado desenvolve a justiça distributiva. Ele precisa conseguir fomentar o desenvolvimento social, distribuindo esse projeto e essas atitudes, né, ativas dentro de cada aspecto da sociedade. Agora, durante a pandemia, nós percebemos como é importante essa questão do Estado ter uma atitude distributiva em todos os lugares do nosso território para que essa eficiência chegue e essa eficiência se mostre. E talvez por isso, pela primeira vez em tantos anos, se esteja valorizando tanto o SUS e a nossa capacidade de vacinação, por exemplo. É um bom sinal que as vacinas acabem, porque o SUS é muito bom, ele é muito eficiente. Se nós tivéssemos muito mais doses, essa vacinação acabaria muito rápido e todo mundo estaria imunizado, por exemplo. Porque tem uma questão distributiva que já foi desenvolvida e essa capacidade ela está ali. Assim que ela é exigida, ela entra em marcha. Se existisse só um local do Brasil bem preparado e os outros não, nós teríamos grandes dificuldades, não? E aí nós temos uma justiça chamada comutativa.
e ela tem uma característica diferenciada e muito interessante que eu vou trazer para vocês agora. Então é uma forma de justiça que ela se apresenta e ela se desenvolve justamente na troca entre os particulares, entre as pessoas. E aí as pessoas perguntam assim, como que eu vai ter uma justiça? Nós fabricamos justiça, nós legislamos de alguma maneira? De certa maneira, sim, porque ela se manifesta principalmente nos contratos, né? De compra e venda, onde o comprador paga um preço equivalente a um objeto recebido. E vocês vão estudar, quando estudarem os contratos, de como funciona a construção de contrato, de quais são os princípios gerais dos contratos. Existem uns limites contratuais, que também são muito interessantes. Mas vocês também agora já sabem que dentro da construção de um contrato, nós temos a liberdade de decidir se nós estamos realmente construindo o contrato junto, né? Nós temos condições de escolher as cláusulas e os limites desse contrato. Então nós temos um limite para legislar a regra entre os particulares, de como nós vamos nos comportar em algumas situações dentro dessa relação jurídica. Então essa é a justiça comutativa, ela acontece entre os particulares e isso é definido de acordo com esse diálogo e essa negociação, certo? E essas justiças elas não existem sozinhas, elas existem em conjunto. Aqui nós estamos estudando elas de maneira separada, mas eu vou trazer alguns exemplos para ver como elas conversam e como fica bem mais interessante. Então a justiça social. A finalidade da justiça social consiste na proteção dos mais pobres. Lembra que nós falamos agora há pouco que essa justiça ela afeta justamente países onde tem situações de pobreza extrema, que é, infelizmente é o nosso caso. Então, os amparados, mediante a adoção de critérios que favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas. Ela precisa proporcionar que alguma parcela que não está conseguindo se desenvolver tenha condições, né? Ela precisa cuidar dessas mazelas sociais. Assim, ao mesmo tempo, a definição de um salário justo configura justiça comutativa e social. Por que isso? Então, aqui já tem a comutativa e a social junto. Porque quando eu defino um salário justo, e isso faz parte de um contrato de trabalho, existe um contrato, existe um limite que pode ser negociado entre o empregador e o empregado, né? Nós sabemos quanto isso é difícil. Geralmente a negociação é ou tu aceita o emprego, ou tu vai para a rua. Geralmente a negociação ela é muito mais cruel do que a proposta utopicamente, né? Pela teoria jurídica. Mas essa ideia de ter um contrato e que ele deve ser justo a partir de um serviço prestado, então existe um contrato e existe um limite mínimo que também é uma questão de justiça social, porque isso garante o desenvolvimento de uma parcela mais pobre. Então nós conjuga valores de tipos de justiça dentro do mesmo ato. Então a justiça social observa os princípios de igualdade proporcional e considera a necessidade de uns e a capacidade de contribuição dos outros, né? No plano internacional ele é defendido então atualmente com o objetivo que as nações mais ricas e poderosas devem ajudar as que estão em fase de desenvolvimento. Então, inclusive, numa questão de constitucionalidade internacional, né, de blocos de constitucionalidade, isso é debatido para que os países mais ricos não usem também toda a sua força para exterminar e também destruir países mais fracos e mais frágeis, mas também para ajudar e responsabilizar por um desenvolvimento global, certo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre justiça e bem comum. Então a ideia de bem comum, isso também é uma base muito importante nas interpretações, ela consiste em um acervo de bens criado pelo esforço e a participação ativa de membros de uma coletividade, cuja missão é ajudar os indivíduos que dele necessitam para a realização de seus fins existenciais. Então o bem comum é um conjunto de valores que a sociedade escolhe de maneira ativa e elege esses valores como base indisponível, como base que é primordial para o desenvolvimento dessa sociedade. Então, a realização dos fins existenciais dessa sociedade estão vinculados a esse bem comum que deve ser protegido. Em todas as decisões jurídicas, esses bens comuns, essa base não pode ser ferida. Ela não está disponível para negociação, ela deve sempre ser uma busca. E na interpretação, esses valores estão impregnados e inseridos ali no meio. Não é simplesmente a soma de bens particulares, tá? Implica também
uma ordenação dos membros. Ela também não se situa no plano só da questão de interesses materiais, mas valores como paz, como liberdade e dignidade também estão dentro da proteção de bens comuns. Esse bem comum a ser protegido também são valores, certo? Então, autores também trazem a ideia do bem comum como conjunto organizado de condições sociais, graças às quais a pessoa humana pode cumprir seu destino natural e espiritual. Inclusive colocam a ideia de amplitude de desenvolvimento da pessoa de maneira ética, religiosa, social, porque tudo isso faz parte dos valores de uma sociedade. E isso deve ser protegido de acordo com a característica de cada um. Então, nesse sentido, também se traz que o primeiro dos bens comuns aos homens é a própria existência em sociedade, né? A existência de uma ordem dessas relações sociais. Então existem bens comuns que garantem a maneira com que nós nos relacionamos e o tipo de justiça que definimos nas nossas relações pessoais. Esse controle e organização são entregues então a quem? A política social que o Estado deve organizar, proteger e desenvolver. Então, não obstante, então, existem instituições particulares que também desenvolvem a função de promover esse bem comum, mas o Estado é o garantidor do desenvolvimento inafastável do bem comum escolhido em sociedade, certo? Então, a justiça, ela é um valor compreensivo que absorve a ideia de bem comum. A justiça, toda vez que falamos de justiça, falamos de exercitar aquela loucura por justiça, a qual falamos agora há pouco, nas palavras do Jacques Derrida. Essa loucura por justiça, ela está impregnada desses princípios irradiadores, dessa base jurídica e justamente dessa justiça que garante o mínimo vital, garante a possibilidade de ter algo e de sentir algo e de ser digno, de ser livre. Esses valores estão sempre intrincados dentro de cada decisão, nessa ideia desse bem comum que deve estar sempre presente. Então a justiça geral e a distributiva, associadas à justiça social, elas atendem então essas exigências do bem comum. Porque na verdade a justiça geral e a distributiva, ela precisa conjugar essas ideias da justiça social para que consiga preencher os requisitos para que esse caminho jurídico seja justo e esteja de acordo com aquilo que nós definimos em sociedade. Então percebam que a ideia jurídica, ela não parte de uma questão pessoal, ela parte de uma ideia de coletividade, e muito bonita, muito bem construída, muito bem montada. E a partir daí, o direito, essa ciência que lida com as questões humanas, com as dores humanas, com os anseios sociais, ele precisa lidar com todos esses aspectos humanos em cada decisão, em cada momento que ele se move. E isso é muito interessante, porque isso exige muito estudo e existe muita atenção para aqueles que querem promover a justiça. Então, meus amigos, hoje nós falamos bastante sobre questões de pensamento jurídico. Olhem com calma esse material, olhem de novo essa aula. Apesar do material não ser muito extenso, ele tem uma profundidade muito grande. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e conseguissem contemplar a profundidade de um pensamento jurídico que leva em consideração esses critérios da justiça. Porque a justiça é o que se tem de mais importante dentro do mundo do direito. A justiça está acima de qualquer coisa. E nós precisamos construir essa ideia de justiça a partir de regras pré-estabelecidas. No direito não existe atalho. Não tem como eu distorcer um caminho jurídico, uma garantia jurídica, para chegar numa ideia de justiça. O atalho, ele é sempre injusto. Então nós precisamos conhecer as bases, conhecer os procedimentos, conhecer o pensamento jurídico para que a justiça ela chegue de maneira sólida e de maneira muito válida, muito presente, sem atalhos e com comprometimento ético e jurídico. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!